aula aqui é bem mais rápida e bem mais fácil, tá bom? Na verdade, vai discutir tudo que a mesa falou já, né? De broncoaspiração, vamos lá. O que é feito para profilaxia? Compressão de cricoide, sonda nasogástrica, indução em sequência rápida, tubação acordada. E quais são as minhas condutas após a broncoaspiração? Bom, a gente discutiu isso no relato do caso, né? Compressão de cricoide, quando, como, o que eu tenho que fazer, né? Sonda nasogástrica, manter, retirar, introduzir, a questão das 24 horas, né? Indução em sequência rápida. O que é a indução em sequência rápida? E a intubação acordada, se é seguro. Bom, um pouco de fisiologia. Esse trabalho que vocês devem ter divulgado aí, certo? A fisiologia normal. A pressão intragástrica, geralmente, ela é 10 a 15 maior do que a pressão intraesofágica, ou seja, torácica. Então, por que o líquido gástrico, o conteúdo gástrico, não vai todo o tempo para o esôfago? Por causa do esfíncter esofagiano inferior, certo? Então, quando eu avalio esse risco de aspiração, principalmente de regurgitação, eu tenho que avaliar o esfíncter esofagiano inferior e a pressão intragástrica. Eu tenho que ter noção dos dois. E quais são as causas de aumento de pressão intragástrica? Complacência reduzida, que seja por um aumento da pressão intraabdominal por milhões de motivos, né? Compressão extrínseca, às vezes mesmo o fígado aumentado, o baço aumentado pode levar a essa compressão extrínseca, e uma redução do esvaziamento gástrico, que foi o caso do caso clínico. Além disso, alterações neuronais, hormonais, farmacológicas e patológicas podem alterar a pressão do esfíncter esofágico inferior. Até, por exemplo, hérnia esofagiana, hérnia de catarro, você pode ter essa alteração. E olha só, o ideal seria que na nossa indução, isso até a doutora Gariz, ela fala, toda vez que fala de ventilação e na hora de induzir, que o ideal seria a gente ventilar conectado a máscarazinha ao ventilador. E a gente botasse a nossa pop-off em torno de 20 a 30. Para você não fazer uma pressão manual maior do que os 20 centímetros de água. Ou diminuindo a insuflação gástrica. Dessa forma. Isso seria uma maneira de você evitar bastante essa insuflação gástrica. Vocês vão ver que é muito alta a pressão que a gente ventila sob massa. Tá bom? Bom, antes da manobra de série, o que é que existia? Olha só, o pessoal chegava a fazer opioide, o paciente vomitar. Né? Você vê. Então, tubos gástricos já eram usados e intubação acordada. Eles tinham uma teoria em relação ao céfalo acrífico, não quero ver botando aqui, imagina a figurinha, que no adulto, por você levar uma alteração de altura aqui em torno de 19 centímetros, e esse aqui pode ser transformado em água, então 19 centímetros de água, você conseguiria um delta de pressão razoável para diminuir o risco de uma regurgitação importante. Diferente da criança, que você não conseguiria essa diferença de pressão tão alta. Bom, então, o que aconteceu? Veio o tal do CEDEC lá e bolou a pressão de cricoide, a compressão da cartilagem de cricoide, e no meio tem que comparar com o que era feito antes, que era a elevação da cabeceira, né? Porém, a resiste, é muito óbvio, né? A resiste de pressão intragástrica é maior do que 20 milímetros de água, desculpa, é centímetros aqui, viu? Centímetros de água, o que já inviabiliza isso aqui, essa elevação do dorso como uma medida única e eficaz para reduzir a regurgitação. Bom, se o conteúdo chegar à faringe, eu vou ter a aspiração certa. Por isso que foi falado aqui na discussão que você botar o paciente de cabeça para baixo, rapidamente, certo? Além disso, essa elevação de cabeceira, ela pode ser impossibilitada pelo estado volêmico do paciente, certo? E como eu já falei, além de ser ineficaz em crianças. Bom, e aí surgiram vários questionamentos sobre essas condutas, certo? A eficácia da manobra de série é principalmente em cadáver, certo? A posição do esôfago nem sempre é medial, como a gente falou para vocês, às vezes está um pouquinho lateral que dificulta essa compressão do esôfago. A pressão de cricoide induz a relaxamento, foi citado também, do esfíncter esofágico inferior. Relatos de broncoaspiração, mesmo com manobra de série, olha só. Isso aqui, olha os argumentos que eles estão usando, né? Relato de aspiração mesmo com pressão de cricoide. Poucas manobras são 100% eficazes. Isso aqui definitivamente não é um argumento para não deixar de usar a pressão de cricoide. Pressão de cricoide pode induzir náusea e vômitos. Isso num paciente acordado, certo? Que você
você faz intempestivamente a manobra de uma maneira inadequada, certo? E, por último, desses questionamentos, ele ainda fala que altera a ventilação facial, pode dificultar a intubação e pode dificultar a colocação de máscara laríngea, como a gente discutiu, que são os 3 casos que você deve aliviar a manobra de compressão de cricoide. Bom, a lição desse editorial é bem interessante, é rápido, e ele fala justamente dessas expressões que vocês citaram aí, no paciente fazer uma pré-série, que o paciente acordado, com menos força, e o paciente anestesiado sem intensificar. E é isso que a gente faz normalmente na prática. Existe até um trabalho do Rio falando do modelinho para você treinar a manobra de pressão. Depois vai na leitura para vocês olharem, às vezes até alguém quer repetir. Então, isso aqui é uma seringa de 60, aqui é uma seringa de 20, ele pregou no membro e testava as pressões, avaliava quanto de pressão era eficaz, era a pressão certa. E viram repetidamente por várias semanas para ver se isso alterava a manobra de compressão de glicose. Bom, basicamente o que a gente já discutiu, até quando insistir, se tiver dificuldade de intubação ou ventilação. E aí ele cita um pouco da sonda nasogástrica, aspirar, deixar, reduz a eficácia da pressão de glicose. Eu devo introduzir em que casos? Bom, como eu disse, há ainda algumas contraindicações, né? Abscesso retrofaríngeo, corpo estranho esôfago superior, trauma, laringe e lesão cervical. Nesses casos, você intensifica um pouquinho a elevação da cabeceira. Bom, antes de falar em colocar ou tirar, a gente tem que saber das indicações de sonda nasogástrica, né? Diagnóstico, dentre outros, monitorizar a drenagem, no caso de pós-operatório, terapêutico, né? Desde tratar a hipotermia, e aqui eu tenho várias outras indicações, e evacuação do conteúdo gástrico. E para que eu vou evacuar? Para prevenir aspiração, prevenir náusea e vômitos, até engraçado para prevenir náusea e vômitos. Quem trabalha com UTI sabe que isso é muito feito, né? Estava dando os meus plantões de UTI, né, na época do meu R2, aí o paciente tinha feito já tudo antiemético, eu sabia trabalhar com antiemético, né? Através do de anestesia, né, tinha feito tudo e não passava nada. Aí conversei com o diarista da UTI, né, liguei para ele, ele disse, não, passa o sonda nasogástrica, resolveu o problema na hora. Então se trata muito bem indicada. Prevenir distensão gástrica e paralítico, prevenir lesão gástrica em vídeo laparoscopia, toda cirurgia por vídeo. O ideal é passar a sonda nasogástrica, porque o primeiro trocado muitas vezes é introduzido às cegas, certo? Aliviar sintomas de obstrução intestinal e melhorar a ventilação. A distensão gástrica às vezes altera até a ventilação. Bom, e aí de onde vem aquela conduta que eu citei na discussão, em que se baseia a conduta de retirar a sonda nasogástrica? Tem 24 horas, depois de 24 horas. Bom, eu não li nada sobre essas 24 horas. O que esse autor fala é que nesse primeiro trabalho do cérebro, quando ele criou essa manobra de cérebro, essa compressão de cricoide, ele sugeriu tirar a sonda nasogástrica, difundiu-se essa ideia de retirar a sonda nasogástrica por diminuir a eficácia dessa manobra, certo? Mas logo, no ano seguinte, né, ele já repensou essa questão de tirar a sonda nasogástrica, mas já tinha se difundido essa conduta de tirar a sonda nasogástrica, certo? Então, o próprio autor da manobra sugeria já na época que não deveria se retirar a sonda nasogástrica. Bom, então, a sonda nasogástrica não deve ser retirada por 2 motivos. Primeiro, se você está ventilando o paciente e às vezes vai um pouquinho de insuflação gástrica, ali é uma via de saída dessa aumento de pressão. Então você poderia descomprimir já ativamente nessa hora. E a zona deslocada, a zona do esôfago deslocada vai estar dentro da zona do esôfago deslocado, vai estar a sonda nasogástrica. Uma coisa a mais para obstruir uma regurgitação, certo? Então, na realidade, isso autossugere que na realidade a sonda nasogástrica, de certa forma, ele melhora a compressão de cricoide. Certo? Bom, só tem que lembrar de uma coisa, e aí isso é importante, às vezes o pessoal bate muito na sonda nasogástrica, porque diz, mas a sonda nasogástrica não esvazia o estômago. Ninguém está falando aqui que esvazia, mas é fato que se eu conseguir tirar qualquer conteúdo lá de dentro, você vai diminuir a pressão gástrica e vai diminuir o risco de uma regurgitação. Certo? Então, mesmo que a aspiração gástrica não garanta completo esvaziamento, ela reduz a pressão gástrica e o volume residual se torna clinicamente insignificante, assim como o risco de aspiração. Não foi o caso desse cirurgia de hoje, que foi apresentado hoje. Mas é muito claro que isso reduz esse risco, né? Pode falar, quem está falando?
Dobrou. Não deu nada. Aí quando o paciente aspirou, ele estava com pegação nasal dobrada. Antes de aspirar, tem sempre que checar. Pronto, eu não li, a Jéssica está perguntando que teve esse caso que eu citei na hora da discussão, que foi feita a aspiração ativa da sonda nasogástrica e não veio nada. Então assim, o estômago podia ter conteúdo? Podia, mas putz, tinha sido otimizado da melhor forma possível a maneira de diminuir essa pressão intergástrica. Então beleza, vamos induzir. O paciente regurgitou e broncoaspirou. Certo? Bom, a única maneira que eu vejo para evitar um caso desse é você testar se a sonda está no lugar. Né? Como é que eu faço isso? Pego uma seringuinha de 10, 20 ml e injeta para ver se está no lugar certo. Se não estiver no lugar certo, o paciente estiver distendido, troca-se a sonda. Muito provavelmente nesse caso a sonda dobrou. Então a gente sabe que talvez assim, eu acho que passar a sonda nasogástrica é uma das piores coisas que eu inventei para fazer, porque é um saco. E depois que você não consegue passar, ela fica dobrando, tem paciente que você tem que pegar um maguio para conseguir introduzir, é muito difícil às vezes. É um procedimento extremamente, assim, besta, assim, né? Não tem técnica. Tem algumas condutas para você facilitar, mas às vezes é muito difícil. Tem alguns pacientes que demoram para conseguir passar a sonda adequadamente. E principalmente no paciente acordado. Mas, assim, eu já passei sonda em paciente acordado. Se você passar a sonda e você pedir a ajuda do paciente deglutindo, dá um copinho de água de 50 ml, ele vai deglutindo, facilita bastante. Certo? O paciente ajuda bastante. Você tem que explicar para ele as vantagens, né? Bom, então, pessoal, chegamos aqui na parte mais importante, então, que é o algoritmo. Vamos nos concentrar, é que ele fala de divertículo de Zenker, né? Que não vale a pena nem a gente citar, ele só fala que depende do tamanho, que tem que avaliar e evitar passar a sonda nasogástrica. Ele fala do paciente com acalase, você deve passar uma sonda nasogástrica, no caso não nasogástrica, mas esofágica, né, por causa da acalase, de grande calibre, de bom calibre, para poder tentar esvaziar o esôfago, e você já indica a intubação acordada, né? E eu queria chamar a atenção para esses dois lados do algoritmo, que é o nosso mais dia a dia. Influência do refluxo gastroesofágico e aqui, mais para frente, distensão gástrica. Bom, na doença do refluxo gastroesofágico, eu já citei para vocês nas aulas de vias aéreas que isso é dado muito pouco peso à doença do refluxo gastroesofágico. E alguns autores eles enfatizam muito o risco de aspiração nesse tipo de paciente, certo? Bom, e o que esse algoritmo fala? Se não tiver preditor de via aérea difícil, certo? Você já vai para a indução em sequência rápida. Mas o mais difícil de seguir mesmo é isso aqui. Se o paciente tiver preditor de via aérea difícil, você já induzir acordado, intubar acordado. Isso é muito difícil, porque hoje em dia, uma percentual muito alta da população tem doença refluxo. Se a gente for associar, isso aí vai aumentar muito o índice de indução do paciente acordado, né? Ele fala, além disso, para usar procinéticos e antiácidos, certo? Para esvaziar, para melhorar o esvaziamento gástrico e aumentar a barreira de pressão entre a pressão intergástrica e o esfíncter esofágico inferior, que é o que a gente falou, que é o que a gente tem que balancear na hora de uma decisão dessa. E nesses casos, e aí nesses casos entra aquela história do paciente que não tem jejum completo, mas que tem um resíduo gástrico sem aumento da pressão intergástrica, certo? Ele não decide sobre passagem de sonda nasogástrica, certo? Então, no paciente com doença do fluxo gastroesofágico, ele não decide sobre sonda nasogástrica. Fica aí uma zona nebulosa. Mas, no paciente com distensão gástrica, a coisa até fica mais clara, né? Você vai avaliar a via aérea. Se tiver preditor de via aérea difícil ou de ventilação e intubação difícil, você vai intubar acordado, acabou o assunto. Mas se não tiver preditor de via aérea difícil, se a sonda está lá, você vai aspirar que foi feito o caso, tá bom? No caso de avaliação de distensão e está aumentado esse distensão, como é que eu faço essa avaliação clínica e radiológica, certo? Se for uma distensão grave, você vai passar a sonda nasogástrica e vai continuar com a aspiração do conteúdo gástrico. Se não conseguir aspirar, se não conseguir passar, você vai induzir a tubar acordado. Bom? E por último, se for uma distensão, como foi considerado no caso, leve, você deve evitar passar, mas no caso já estava com a sonda, né? Como disse anteriormente. Distensão gástrica pode ser avaliada com ultrassom,
né? Qual é o melhor limite, qual é o melhor limite ainda está em discussão, né? E pronto. E por último, os três últimos slides. Então, resumindo, indução em sequência rápida. Elevação da cabeceira, oferta de oxigênio, indução venosa rápida, relaxamento muscular completo, pressão de pó e intubação traqueal. Isso aqui é a conduta na indução e intubação em sequência rápida. Bom, e o que é que pode levar? A broncoaspiração, que pode ter todas essas consequências, levar a pneumonite ou pneumonia aspirativa, e o que vai diferenciar as duas é o tempo de aspiração. Fala aqui da quantidade de broncoaspiração que existe aí na literatura, e só chamar atenção para isso, que poderia alterar a nossa conduta. Em pacientes que foi observado aspiração pulmonar, certo? Os que não tiveram sintomas nas 2 horas, não houve, aqui ó, 66 pacientes, aqui é o número de pacientes. Dos 66 pacientes, 42 não tiveram sintomas ou sinais de alterações pneumológicas nas primeiras 2 horas. Desses 42 não houve nenhum óbito. Certo? Não houve nenhum óbito, não foi requerido suporte mais intensivo, certo? No caso de apresentação de sintomas nas primeiras 2 horas, houve necessidade de terapia intensiva, de cuidados intensivos, consequente ventilação mecânica em 3 pacientes, e aqui morte em 3 pacientes. Então assim, o ponto de corte talvez seria perto de 2 horas, uma decisão de extubação, tá bom? E o que fazer? É o último slide. Antibiótico não é recomendado, exceto se grande contaminação, corticóide. Só tem benefício no INE que fala se feito, desculpa, que é antes da aspiração. Só tem benefício se feito antes da aspiração. É o que ele fala, né? Isso mesmo, é antes, tá bom? E lavado bronquial é controverso. Beleza, pessoal? Tá